embaixo. Gente, a única que grita aqui sou eu. Olá, sétimo ano! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, bem-vindos à nossa segunda aula. Falei que eu ia estar de volta aqui na sexta-feira seguinte. Cá estou! Tudo bom? No vídeo de hoje... Então, meninas, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando esse mouse. Não sei se vai estar focando. Não sei se vou estar focando direito. Gente, no vídeo de hoje, então, a gente vai continuar de onde a gente parou a aula passada, tá? A gente ainda vai continuar com o esquema mental ali, com os mapas no PowerPoint. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Eu até perguntei lá no grupo se estava bem a compreensão, se estava boa, se o áudio estava bom, se o vídeo estava bom. O feedback foi bom. Então, assim, se tiverem qualquer dúvida de conteúdo, de qualquer coisa, hoje à tarde começam os chats de tira dúvida de inglês. Vocês já sabem como entrar, né? Vocês estão aí ao longo da semana toda fazendo isso já. Se vocês tiverem qualquer dica que possa me ajudar quanto às aulas que vocês acham que pode ajudar a ficar mais massa, mais tranquilo, ou mais, se é pra fazer mais devagar, mais rápido, enfim, tá? Eu aceito críticas desde que sejam construtivas. Então tá bom? Vamos lá, meninas! Tudo pau? Vamos pra nossa aula de hoje, né? Eu vou me recolher ao canto dessa tela aqui e vou só retomar rapidinho o que a gente viu na aula passada, só pra gente não esquecer o que aconteceu, né? Então vamos lá. A gente falou sobre os future tenses, a gente falou de todas as estruturas que compõem o futuro. Falamos mais especificamente do will e do going to, né, para que eles servem, de que jeito que usa. Passamos pela organização dos verbos na língua inglesa, começando lá da coluna 0 até a coluna 3, lembrando que a 0 ela é didaticamente construída ali, em teoria, na gramática, ela não pertence a esse esquema aqui, é só a coluna 1, 2, 3. Começamos a falar do will, falando que ele normalmente que o simple future normalmente é associado ao will, né? Normalmente é o primeiro tipo de futuro que a gente aprende a usar. E a gente tem vontade de usar ele para qualquer tipo de futuro, como se só houvesse um, né? Mas não. O que a gente viu é que ele é um pouco menos usado que o going to na fala oralizada, ou seja, na fala coloquial. Na fala formal ele é um pouquinho mais usado, ele é um auxiliar modal, a gente também viu o que são auxiliares modais, e como verbo modal ele exige um verbo base depois dele. O que é verbo base, prof? Aqui, ó, essa primeira coluna, muito bem. Então vamos lá. Para que serve o will de fato, então? Para tomar decisões em relação ao futuro, decididas na hora da fala. Por exemplo, agora eu falo, meu Deus, tá calor, eu vou abrir a janela. Ou seja, eu não passei horas do meu dia pensando, se ficar quente eu abriria a janela. Não, são coisas que a gente decide na hora. Por exemplo, senti calor agora. Não, senti calor agora não. Senti calor agora, vou abrir a janela. São coisas decididas na hora da fala, ok? Se eu estivesse falando, por exemplo, que eu vou limpar a minha janela amanhã, já não poderia usar o will, porque isso já exige planejamento prévio. Ele pode expressar promessa, pedido, aviso, convite, oferta. Promessa, por exemplo, I will help you to clean out your windows. Eu te ajudo, eu vou te ajudar a limpar as janelas. E por aí vai. Pedido, will you help me? Você me ajuda a limpar os meus vidros, porque é coisa chata pra caramba, né? Quando eu vejo evidências do futuro no presente, isso aqui é muito top, cara, que é o quê? Quando a gente vê o que vai acontecer no futuro, sem ter que estar no futuro. Aquele famoso olha pro céu, tá nublado, eu pergunto, como é que você acha que vai estar o clima hoje à tarde? Você fala, vai chover. Porque a gente está se baseando numa evidência futura, estando no presente. O clima mostra pra gente que possivelmente vai chover. E planejamentos prévios, ou seja, coisas que já foram previamente planejadas, não podem ser usados com will, nunca. Ah, mas se eu quiser usar, eles vão entender quando eu falar? Olha, os falantes nativos da língua inglesa, eles vão entender, mas vai soar uma maneira tão formalizada que vai ficar estranhíssimo. Por exemplo, eu falo assim, galera, vamos jogar futebol? Aí vocês olham pra mim e falam, não jogaremos futebol. Por que vocês falariam desse jeito? A nossa fala oralizada ela é muito coloquial, ela é muito informal, não tem necessidade de falar com essa pompa e circunstância toda, não é mesmo? Então, tá bom, galera, na aula passada foi isso, retomamos a informação, vamos começar com a nossa aula de hoje. Então tá, meninas, vamos lá.
e meninos, né? É porque as blogueirinhas falam menina só, né? Não sei porque, olá meninas, tudo pau. Gente, a aula de hoje então é essa, colégio integral, língua inglesa, professora Mariana Priscila Martins. Euzinha. Gente, ainda sobre o Will. Existem algumas informações sobre o Will que vocês não viram. Ixi, tem uma movimentação estranha aqui que acontece às vezes na aula do professor Marcelo, que eu acho que está prestes a acontecer aqui. Temos um gatinho e temos um cachorrinho, né? Talvez apareçam por aqui. Algumas informações que a gente não viu ainda sobre o Will na aula passada, que foram as contrações, a forma negativa, a estrutura e os exemplos. Lembrando que o que são os exemplos se não a estrutura aplicada? Não é mesmo? Então vamos lá. Gente, as contrações. Ai, Deus me dibre ficar essa coisa torta sem diagramação desse jeito. Vamos tentar de novo. Aê, arrasei. Vamos lá. A forma contraída do will, então. O modal é o will, o nosso auxiliar é o will, mas na afirmativa ele tem essa forma contraidinha que é o apóstrofo LL. Lembrando que o apóstrofo LL, ele só vai usar... Ó. Gente, essa Carmela. Carmela, dá um oi pra galera. Já foi embora derrubando tudo minhas coisas. Lembrando que o will ele só vai poder ser usado de maneira contraída com pronomes, ou seja, olha aqui, ó, a contração né, de LL não pode ser usada com nomes próprios, apenas com pronomes. Não pode! Ou seja, se eu tiver um nome, por exemplo, Mariana, ou por exemplo, Carmela, ou por exemplo, Rubinho, eu não poderia falar no futuro, por exemplo, Rubinho Bark. O Rubinho vai latir, Rubinho Bark. Não tem como. Ou a Carmela irá beber água. Carmela drink water. Não tem condição. Eu só posso usar contração com pronomes, nunca com nome próprio. O que são pronomes? Vocês me perguntam e eu mostro aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you and they. Esses são os pronomes que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Gente, eu coloquei em cor de rosinha aqui o pronome com a forma contraída e do lado em branquinho eu coloquei a pronúncia fonética. O que é fonética? É a maneira que a gente ouve, ou seja, não é a maneira que se escreve. Isso aqui não é inglês nem aqui, nem na China, nem aqui, nem no Canadá. Não é inglês. Isso aqui é a maneira de transcrição fonética. Está escrito da maneira que a gente ouve. Escrito em português da maneira que a gente ouve. Ou seja, esse I apóstrofo LL é pronunciado I'll, ok? Então eu tenho o pronome I, o auxiliar will, na forma contraída Então esse I'll vai virar eu vou, eu farei, depende do verbo que vem depois, né? O will com a forma contraída de you will vai virar you'll, he will. He'll não é hell, hell é inferno. He'll ou é he apóstrofo LL de he will ou é hill de colina, tá bom? Tem a pronúncia similar. She'll, que é o X com o LL, eu coloquei com X porque eu fiquei pensando se eu deixava com SH mesmo, mas em português não temos palavras com SH, portanto eu achei mais brasileiro colocar o X, né? O it, que é com o will contraído, que vira it'll, que é o Tzinho ali, ele vira um R no meio das vogais. So, it'll, we will, you will, you'll, que a gente já viu, and they will, they'll. Tudo bem? Tudo bom? Meninas, na hora que forem treinar isso, né, eu sugiro que não treine assim com gente em volta, porque vão falar assim, o que essa garota, o que esse garoto tá fazendo? Tá ficando maluco aí, falando hero, show. Mas é só o inglês na forma que ele é, ok? Ok. Vamos pra frente, então. As negativas. A forma negativa. A contração do will para negativa é o won't. E a forma longa é o will not. Qual é mais usado? Quando eu devo usar um, quando eu devo usar outro? A resposta científica para isso é quando o seu coração mandar.
Tanto faz se você escolher usar will not ou won't. Os dois significam a mesma coisa. Lembrando que só a forma longa ela é um pouquinho mais formal e a forma curta é um pouquinho mais informal. Mas não tem problema usar nenhuma, usar uma ou outra é a mesma coisa, tá? Aqui eu não coloquei a transcrição fonética porque não era necessário por ser bem óbvio aqui a maneira de pronunciação delas. Então eu tenho I will not e I won't, you will not, you won't, he will not, he won't, e por aí vai, ok? Eu poderia falar, por exemplo, aqui no you, vamos falar na forma contraída na negativa, you'll not, que é aquele que a gente viu na aula passada, no slide passado. Não, eu não vou contrair só o will e colocar o not. Se é pra contrair, contrai tudo direito, que é o won't, tá? Ou eu vou falar you will not, ou eu vou falar you won't. Aí tem que escolher, ok? A estrutura desse bonito aqui, vamos lá ver. Sempre forma afirmativa, negativa, interrogativa. Você já me conhece o suficiente para saber que toda estrutura eu vou ver nessas três formas, que é a forma afirmativa, a forma negativa, a forma interrogativa, porque não existe outra forma de frase dentro de nenhum discurso. Ah, mas e se eu quiser exclamar? Faz uma exclamação. Se isso fala, se eu quiser exclamar. Se eu quiser exclamar. Se você quiser fazer uma exclamação, e aí? Sim, é uma afirmativa que você vai falar em tom de exclamação. E por aí vai. São só essas formas de frases que a gente tem. Para formar, então, a estrutura da afirmativa no will, você tem o uso de um sujeito, que pode ser tanto uma pessoa, um nome, uma coisa, como um pronome. O will ou a contração will. E o verbo base. O que é o verbo base? É aquele verbo lá da coluna 0. Não tem to, não tem nada. Sempre depois do will, como ele é um verbo auxiliar, ele auxilia o verbo que vem do lado. A negativa também vai começar com o sujeito, mas do lado vai puxar o will not ou o won't. Não interessa qual sujeito que esteja aqui também. Se é um nome, se é uma pessoa, se é uma coisa, se é um pronome, tanto faz, whatever. Aqui vai ter a forma do will not ou do won't e um verbo base. Na interrogativa, vocês sabem, e se vocês ainda não souberem, eu preciso que vocês prestem atenção aqui, bem sério, prestem atenção no que eu vou falar, vou até falar baixinho, vou falar S-M-R-M. Aqui, ó, gente, toda vez, nossa, eu tento fazer S-M-R-M, não. Look, I'm your father. Gente, deve estar sendo horrível isso, desculpa. Eu não tenho maturidade suficiente para lidar com o microfone. Gente, interrogativa em inglês. Sempre auxiliar na frente do sujeito. Fechou pastel. Não tem outra maneira de você fazer uma interrogativa. Se você fizer uma interrogativa usando a estrutura da afirmativa e só colocando uma interrogação aqui no final, funciona? Olha, lembrando que a forma falada e a forma escrita são completamente diferentes. A falada é informal, a escrita é formal. Na falada se aceita. Na escrita, que é formal, não. A gramática normativa não aceita perguntas em inglês se não tiver auxiliar na frente do sujeito. Ah, então quer dizer que toda vez que eu for fazer uma pergunta em inglês eu tenho que colocar meu auxiliar na frente do sujeito? Sim, toda vez. A não ser que você esteja, né, falando informalmente. Aí qualquer coisa é aceito, até um seja, não é mesmo? Então vamos lá. Quais são os auxiliares que eu tenho? O will ou o won't? Porque eu posso perguntar na afirmativa, eu posso perguntar na negativa. What? Como assim? Na afirmativa é quando eu pergunto, você vai tomar banho? Pergunta na afirmativa, você vai tomar banho? E quando eu pergunto na negativa, você não vai tomar banho? Você não vai tomar banho? Então eu tenho tanto afirmativa quanto negativa. Todo mundo já passou por essa pergunta uma vez na vida, né? As mães, os pais estão aí para provar que sim. Vamos lá, então. Estrutura de interrogativas. Eu tenho o will, mais o sujeito e o verbo base. E, é claro, uma grande de uma interrogação aqui no final, né? Ou, se for na negativa, o won't, o sujeito e um verbo base e uma grande de uma interrogativa aqui no final. Porque se a frase não tiver o ponto de interrogação, não é considerado pergunta também. Tudo bom? Meninos, meninas, cachorrinhos, gatinhos e todos os pets da casa que assistiram esse vídeo junto comigo.
Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja claro da maneira que eu estou explicando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, hoje à tarde eu vou estar no chat tirando as dúvidas e respondendo perguntas sobre as atividades. Ainda não tem atividades, por quê? Porque a gente está recapitulando o que já foi visto, ou seja, essas atividades já foram feitas. Se vocês querem refazer ou tirar dúvidas sobre as que vocês não têm feito porventura, não fez uma tarefa, não estava na aula, é nós hoje à tarde no chat, tá bom? Fora isso, um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!